Primeiro é o webinar FABA, mesa 1, valendo. Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal. É com muito prazer que iniciamos hoje o primeiro webinar de saúde da FABA, com o tema Obesidade Infantil. De hoje até sexta-feira, teremos um encontro sempre às 7 da noite, onde poderemos conversar sobre questões ligadas à obesidade infantil. Amanhã, dia 3 de junho, é o dia da conscientização da obesidade infantil grave. E para iniciar essa semana, estamos aqui hoje com a professora Silvia Farias, formada pela UERJ, mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde também pela UERJ, docente da Faculdade Bezerra de Araújo e nutricionista do Nucane. Além também de a gente estar hoje com a professora Elisa Proença, nutricionista também formada pela UERJ, mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde pela mesma instituição, especialista em saúde pública e atualmente analista de saúde para a obesidade infantil no Instituto Desiderata. Eu gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui hoje, essa noite com a gente, para vocês estarem abrindo essa semana, essa novidade de webinar aqui na FABA. Muito obrigada. E o tema de hoje é a gente falar um pouco da obesidade no Brasil, da obesidade no mundo e o que a gente tem de ações de enfrentamento desse problema. Isso. Obrigada, Amanda. Olá, boa noite. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui. Quero agradecer imensamente o convite, parabenizar a Faculdade Bezerra de Araújo e a coordenação de pesquisa e extensão na pessoa da professora Amanda pela iniciativa, por trazer esse tema para discussão, esse tema tão importante. Muito obrigada, viu? Que nada. Olá, boa noite. Gostaria também de agradecer imensamente esse convite da Amanda. É um prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês. A Amanda e com a Silvia, que conheço de longa data, né? Agradecer à Faculdade Bezerra de Araújo pelo convite também. E essa iniciativa muito importante com esse tema que é super caro para todas nós. E tenho certeza que vai ser uma semana muito produtiva e que a gente possa trocar e aprender muito. Então tá bom, eu vou projetar a sua apresentação, Silvia, e aí conforme você quiser eu vou passando, certo? Beleza. Que honra começar a semana, olha. Isso aí, estamos começando com chave de ouro. Tem tudo para ser uma semana maravilhosa e vai ser. Então, pode passar. Esse é o tema da mesa, né? Mas pode passar. No próximo slide eu trago uma organização da fala aqui, né? Nesses 4 temas que ele vai estar organizado. Mas eu já quero dizer de antemão que a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar esses temas aqui, né? Nesse pouquinho tempo que a gente tem. A ideia é pincelar sobre a situação da obesidade infantil no mundo e no Brasil e trazer alguns exemplos de ações exitosas de alguns países e de como é que está o enfrentamento pensando no nosso Ministério de Saúde, tá? Então, esse tema é um tema é um problema de saúde pública muito grande no mundo e no Brasil, né? A gente tem um histórico da criança mais cheinha ser saudável, né, muito forte, e que isso, infelizmente, ainda se perpetua, né? E quando a gente vai olhar aqui o cenário, a evolução do cenário da obesidade ao longo dos anos, a gente vê um aumento dessa prevalência, né, da obesidade, inclusive na criança, né? E a obesidade, a gente sabe que é uma patologia que traz consequências a longo prazo, como diabetes, hipertensão, e que essas consequências a gente já está visualizando nas crianças, né? Então, a gente já vê criança com hipertensão, com diabetes, com dislipidemia, crianças com sofrimento mental por consequência da obesidade, né? Com dores articulares. Então, esse é um agravo nessa faixa etária que infelizmente já está trazendo muitas consequências para eles, né? Pode passar, por favor. E esse impacto da obesidade infantil na economia do país é muito grande. A gente percebe que, infelizmente, né, os estudos já demonstram que a cada 5 crianças com obesidade, 4 vão se permanecer com ela na vida adulta, né? Então, daí a importância da gente intervir
logo de imediato, né, na infância, e esse impacto que essa obesidade vai apresentar na economia do país é muito grande em relação aos gastos com a saúde e também, consequentemente, em relação à diminuição do rendimento dos trabalhadores, né, para a questão da economia do país, né? Pode passar? O próximo slide ele traz uma apresentação dos gastos da obesidade na saúde, né, de alguns países e, em média, para a gente ter uma noção, o excesso de peso ele é responsável por 70% de todos os custos de enfrentamento para o diabetes, 23% para tratamento com doenças cardiovasculares e 9% para câncer, né? E no país, no Brasil, pode passar, por favor, esse gasto não é diferente, né? A gente vê que o gasto com obesidade ultrapassa os 600 milhões de reais, isso com adultos no ano de 2018, e quando a gente soma isso com todas as faixas etárias e rede pública e privada, isso chega a mais de R$500 bilhão no Brasil no ano de 2018, né? Então é bem alarmante os gastos com essa patologia. Pode passar, por favor. Então, no mundo, como é que está hoje essa prevalência de excesso de peso? Esses dados que eu trago aqui são dados da Unicef com a OMS, né? Então, no ano de 2019, no ano passado, a gente chegou a 38 milhões de crianças com excesso de peso. E na América Latina, esse valor chegou de crianças com obesidade em quase 10%, né, na primeira infância, que são as crianças menores de 5 anos. Esses dados que eu estou apresentando aqui são de crianças menores de 5. Pode passar, por favor. Esse gráfico é de um material, esse material da Unicef com a OMS, né, que fala da malnutrição, né? Então vai trazer outras questões, outros pontos, mas eu vou me deter aqui ao excesso de peso, que é essa marcação roxinha, né, aqui de baixo. Então, para a gente ter uma noção da evolução do excesso de peso ao longo dos anos no mundo, né? A gente parte de 30,3 milhões de crianças no ano 2000 para 38,3 milhões de crianças no ano passado. Pode passar. Esses dados são dados do mundo todo, então a gente tem que no mundo em torno de 5,6% das crianças menores de 5 anos estão apresentando sobrepeso e obesidade, né? E esses dados são diferentes de acordo com as regiões do mundo, né? Por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia chega a quase 21% das crianças menores de 5 anos com excesso de peso. Aqui na América do Sul, quase 8%, né? Pode passar. E quando a gente vai ver os dados das crianças maiores de 5 anos de idade, a gente tem no ano de 2016 mais de 340 milhões de crianças apresentando sobrepeso e obesidade nessa faixa dos 5 aos 19 anos de idade, né? Sendo sobrepeso e os níveis de sobrepeso e de obesidade, né, prevalência um pouquinho diferente entre meninos e meninas. Pode passar, por favor. Então, segundo a OMS, se tudo continuar como está, se nada for feito, não houver nenhuma ação de enfrentamento, até 2025, esses dados podem chegar a 75 milhões de crianças menores de 5 anos com sobrepeso e obesidade. E o Brasil, que hoje já está no ranking dos 10 mais de crianças apresentando obesidade, pode chegar em 2030 à 5ª posição no ranking de países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade, né? Então, tendo em vista isso, a OMS organizou, né, um compromisso que se chama a Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição, que tem esse objetivo dos países se organizarem para enfrentar a má nutrição. Então, o foco não é só a obesidade, são as diferentes formas da má nutrição, né? Diferentes caras que ela dá, e claro, a obesidade é uma delas, pensando em como que os países vão se organizar para a oferta de dietas mais saudáveis e sustentáveis, né? Pode passar. Então, como é que está o cenário do Brasil? E aqui no Brasil, como é que está a prevalência de sobrepeso e obesidade? A gente tem, pode passar, por favor, a gente tem das crianças menores de 5 anos, dados mais antigos, né? A gente tem os inquéritos
que foram feitos em 96 e 2006, inquéritos nacionais, e esses inquéritos, mesmo nesses anos, já mostraram um excesso de peso significativo nessa população, né, nas crianças menores de 5 anos. A gente já tinha mais de 7% das nossas crianças apresentando o excesso de peso. Pode passar. E para as crianças maiores de 5, né, entre 5 e 9, a gente já tem inquéritos populacionais mais recentes, né? Inclusive a POF a gente tem a de 2017 e 2018, não temos ainda os dados consolidados para ter uma noção de como é que está mais recentemente, né? Mas já dá para perceber que esse excesso de peso e essa obesidade vem aumentando ao longo dos anos, né? Tanto em meninos quanto em meninas, né? E que é muito alarmante essa prevalência, principalmente de obesidade aí nos diferentes gêneros, né? Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha dados de crianças atendidas no Sistema Único de Saúde, a gente percebe que 3 em cada 10 crianças com entre 5 e 9 anos de idade estão acima do peso. E isso representa 4,4 milhões de crianças brasileiras atendidas no Sistema Único de Saúde, né? E quando a gente vai olhar a obesidade grave, a gente chega a 755 mil crianças com obesidade grave, isso com dados do ano de 2018, né? Pode passar, por favor. Então, esse percentual de crianças, agora olhando para as crianças menores de 5 anos, né? Esse percentual de atendidos no SUS chega a quase 16% das crianças com excesso de peso. E quando a gente vai olhar os padrões alimentares, olhando pelo aleitamento materno, que é o primeiro alimento saudável, né, que o indivíduo deve receber, a gente olha que a recomendação de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não alcança, né, grande parte da população. Infelizmente, só chega a 54,4% das crianças recebendo aleitamento exclusivo. E o continuado não chega nem em 52% das crianças, ou seja, que recebe esse leite materno até os 2 anos, né? Pode passar. Quando eu olho o consumo de alimentos ultraprocessados, para as crianças menores de 2 anos, esse consumo é muito precoce no país, né? A gente tem os menores de 2 anos recebendo alimento ultraprocessado no dia anterior, em quase metade das crianças, né? As bebidas adoçadas, açucaradas, né? 33% das crianças relataram esse consumo anterior de alguma bebida açucarada. E para as crianças maiores de 5 a 9, isso vai se agravando, né? A bebida açucarada passa para 68% das crianças, o macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, os biscoitinhos industrializados a 62%, e o hábito de fazer as refeições em frente à TV, relatado por quase 63% das crianças de 5 a 9 anos, né? Pode passar. Então, essa ingestão de alimento ultraprocessado, ela está começando cada vez mais cedo, ela é precoce, a gente viu dados do dia anterior, e quando a gente olha para dados em relação à frequência do consumo, a gente vê que não é um consumo pontual, né? Infelizmente é um consumo habitual. A gente olha dados de crianças que consomem 5 vezes ou mais por semana os alimentos ultraprocessados, os refrigerantes, a gente tem que 32,3% dessas crianças receberam com muita frequência esse refrigerante ao longo da semana. E os biscoitos recheados chegando a quase 61% das crianças consumindo esse biscoito em 5 dias ou mais. Pode passar, por favor. Outro dado que representa esse perfil da população, né, em relação às práticas alimentares, ao estilo de vida, é o tempo de tela das crianças. Eu trouxe uma pesquisa que não é uma pesquisa muito recente, é uma pesquisa de 2005, do Ibope Média, mas ele já mostra bem essa evolução do tempo de tela das crianças, né? Em 2004, o tempo médio de televisão da criança era de 4 horas e 43 minutos. Em 2014, esse tempo passou para 5 horas e 35 minutos em média. Mais tempo do que a criança fica na escola, né? Isso a gente está falando de dados de 2014. Se a gente for olhar agora que a disponibilidade de tablet e smartphone é muito maior, esse tempo de tela, infelizmente, com certeza deve ter aumentado muito, né? Pode passar, por favor. E aí a gente sabe que a obesidade, ela não é causada só por questões
do indivíduo, né? A obesidade é um fator multicausal, vai ser o assunto da próxima aula, né? A gente vai poder refletir mais sobre isso. Mas só para a gente entender aqui que ações, né? Onde que eu devo focar nessas ações de enfrentamento, a gente ter em mente isso, de que a obesidade traz questões do indivíduo, mas também traz questões ambientais e sociais junto a si, né? Pode passar, por favor. Então, tendo em vista isso, a gente tem algumas medidas que a gente já sabe que são mais custo-efetivas para o enfrentamento da obesidade, né? E que essas medidas vão depender não só do indivíduo, mas elas necessitam também de ações regulatórias do Estado, né? São de fundamental importância para a gente conseguir combater a obesidade, principalmente a obesidade infantil. Então, algumas dessas medidas são, por exemplo, o aprimoramento da rotulagem, né? Hoje em dia, a nossa rotulagem aqui no Brasil não consegue conversar muito, mas é de fundamental importância que essa rotulagem consiga se comunicar claramente com o consumidor, que ele consiga perceber o que ele está comprando, adquirindo ali como produto, né? Também é importante a taxação de alimentos e bebidas ultraprocessados, né? De alimentos não saudáveis, e também redução de porções dos biscoitos, das caixas de bombons e por aí vai. E eu posso falar também que uma estratégia importante é a reformulação da elaboração desses alimentos ultraprocessados pela indústria, né? A diminuição da quantidade de sódio, de açúcar, de gordura. Outro ponto seria a realização de ambientes saudáveis. Um exemplo seria a regulação da venda e da publicidade de alimentos no ambiente escolar, né? E o outro seria a regulação da publicidade de alimentos para criança. Então, a gente vê que a gente tem vários alvos aí para enfrentar essa obesidade. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe alguns exemplos de alguns países que tiveram uma experiência bacana e que tiveram um resultado positivo. O primeiro deles é um exemplo do Canadá. Lá eles fizeram uma política de publicidade, né? Pode passar, por favor, de enfrentamento, né, dessa publicidade infantil e proibiram a exibição, por exemplo, né, de um mesmo produto no intervalo de 30 minutos, né, e também a proibição do uso de personagens de bonecos, né, conhecidos pela criança na publicidade. Além disso, também nos programas infantis da rede pública, da televisiva lá do Canadá, não é permitido a publicidade infantil, né, de alimentos. Pode passar. Esse exemplo do Canadá. O próximo exemplo é o exemplo do México, que adotou a taxação de alimentos, né? Há 5 anos atrás, eles impuseram essa taxa, né, para as bebidas açucaradas, e logo em seguida a essa taxação, eles já conseguiram visualizar uma redução de 12% no consumo das bebidas açucaradas pela população no geral, né? Pode passar. O próximo é o Chile, que tem alguns exemplos de ações efetivas, né, interessantes nesse enfrentamento da obesidade. Um é a taxação das bebidas açucaradas. Eles também têm uma lei sobre o rótulo de alimentos bem interessante, bem mais clara com a população, que traz o informe do teor de açúcar, de sódio, de gordura dos alimentos, que não usa personagens infantis nos produtos, e também uma lei de restrição da publicidade de alimentos. E aí, com isso, eles já conseguiram identificar uma queda de quase 24% do consumo de bebidas açucaradas, tendo em vista, né, o período anterior e logo seguido do início dessas legislações. Pode passar. E aí aqui no Brasil eu trouxe, né, o que a gente tem feito, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir aqui, né, para a gente conhecer aqui, na verdade. O primeiro, quais são as pesquisas, os estudos que o Ministério da Saúde vem financiando, né? Exemplo de pesquisa, na verdade, só trouxe de um estudo, a publicação de materiais orientadores, as campanhas nacionais que estão sendo feitas, o aperfeiçoamento profissional, como é que é realizado, e as nossas políticas públicas. Pode passar. Então, em relação a esse financiamento de estudo, como eu mostrei lá o dado do Estado Nutricional, né, o último inquérito nacional que a gente tem é de 2006, esse estudo
foi financiado pelo Ministério da Saúde, o campo já finalizou, né? E é um estudo de todas as regiões do país, né, de representatividade de todas as regiões do país, da zona rural e da zona urbana, né, o ENANI, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, e ele tem como objetivo avaliar as práticas de crianças menores de 5 anos em relação ao aleitamento materno, ao consumo alimentar, ao estado nutricional e às deficiências de micronutrientes. Então, a gente vai conseguir logo, logo ter um retrato mais fidedigno de como é que está essa faixa etária, né, da população brasileira. Pode passar. Como eu falei lá da década de ação da OMS, né, o Brasil foi um dos países que assinaram esse acordo, que se comprometeram a realizar essas ações, né? Esse documento da OMS esse acordo da OMS traz 60 recomendações e o país organizou ele nesse documento em 6 pilares diferentes. Como eu falei, é um documento que não é para combate da obesidade especificamente, mas da má nutrição, né? E aí a obesidade vem nesse combate, né? Então tem vista ações em diferentes vertentes, né? Desde lá da oferta de alimentação até a oferecer ambientes seguros e saudáveis para a população, né? Então cai bem na linha do que a gente conversou de ações necessárias para esse enfrentamento da obesidade. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe aqui vários documentos, planos, estratégias, né, que vão nortear essas ações de enfrentamento da obesidade, alguns internacionais, que trazem essa recomendação com foco na publicidade de alimentos, com foco em pesquisas, esse do IDEC, por exemplo, de uma pesquisa do consumo, né, de como os rótulos dos alimentos ultraprocessados influenciam as escolhas das crianças, né, o consumo das crianças, documentos que vão nortear em relação ao ultraprocessado. Esse da OMS é um documento que traz a organização do setor saúde para esse enfrentamento da obesidade e documentos nacionais do nosso ministério que traz esse plano de ação, seja unicamente do setor saúde, ou seja, uma estratégia intersetorial para enfrentamento da obesidade, né? Esses documentos são facilmente encontrados na internet. Se vocês jogarem o nomezinho lá no Google, vocês vão encontrar o PDF deles e vão poder se aprofundar e conhecer um pouco mais, tá? Pode passar, por favor. E aí, as nossas políticas públicas, né? O que a gente tem em relação a essas ações para o combate, o enfrentamento da obesidade, né? A gente tem no país a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? A PNAN é o que norteia todas as ações de alimentação e nutrição no país. Ela é importantíssima para essas orientações, para essas ações, né? E não só no setor saúde, mas pensar na promoção da alimentação saudável nos diferentes setores, como, por exemplo, no ambiente escolar, né, no setor educação, como eu trago aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que dá o acesso à alimentação adequada e saudável, mas que também tem o objetivo de formar hábitos alimentares saudáveis, né, e que ele é orientado, né, todas as suas diretrizes e os princípios estão permeados, né, estão bebendo na fonte da PNAN, né, e também o Programa de Saúde na Escola, o PSE, que é um programa que traz essa articulação de comunicação entre saúde e educação para a promoção do espaço escolar como promotor da saúde, né, e também da alimentação adequada e saudável. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe uma campanha do Ministério da Saúde junto ao PSE, né, que no ano passado deu esse apoio financeiro aos municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola, ao PSE, e que tinha o foco de apoiar para as ações de prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil, tendo como meta a avaliação do estado nutricional, as ações de atividade física, de alimentação saudável e o cuidado das crianças obesas, né? Pode passar. E aí, o Ministério da Saúde tem diversos materiais orientadores para a população em geral, como são os guias alimentares, né? A gente tem guia alimentar para a população brasileira, o azulzinho, o rosinha, que é o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, né? São materiais com foco na população em geral. Também tem redes sociais, né? Tá lá no Facebook, tá lá no Instagram, no Twitter, e que traz posts com frequência sobre a alimentação saudável.
Tem materiais orientadores para promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, são esses materiaizinhos aqui, né, que tem esses cadernos de atividades. Então, o foco é trazer essa reflexão, essa discussão também para o espaço escolar. Materiais orientadores da atenção primária em saúde, para trazer a questão da culinária, dos mitos alimentares, de como realizar atividades educativas, né? E, finalzinho do ano passado, lançou a campanha Vamos Prevenir a Obesidade 1, 2, 3 Já, que é uma campanha que traz como norte também a alimentação, a atividade física, o brincar, né? O como trabalhar com essas questões com as crianças e com as suas famílias. Pode passar, por favor. Em relação ao aperfeiçoamento profissional, o Ministério da Saúde tem várias ações, né? Pensando no aleitamento materno e na alimentação complementar. A gente tem a Rede Brasileira de Leite Humano, né, de Banco de Leite Humano, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a Estratégia Amamenta Alimenta, que são iniciativas e estratégias que capacitam a equipe profissional como um todo para trabalhar em prol do aleitamento materno e da alimentação infantil saudável, né? Realiza também vários cursos à distância, e esses cursos eu deixo a super dica aqui para vocês, que são cursos totalmente online, gratuitos, e vocês, no final, ainda recebem um certificado de quebra para as atividades complementares aí de vocês, né? Então, eu trouxe aqui a dica do UnaSUS. Tem vários cursos sobre obesidade, sobrepeso e também sobre alimentação saudável como um todo, né? A Rede Nutri também tem cursos sobre a PNAM, sobre o guia, sobre cantinas saudáveis das escolas, né? O Telesaúde também não coloquei aqui, mas tem vários telesaúdes, Telesaúde da UERJ, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar vários cursos bacanas que vale a pena fazer e participar, né? E se aprimorar ali das discussões, conhecer o que tem de novinho, né? Além disso, o Ministério da Saúde também elabora materiais orientadores para os profissionais de saúde. Eu trouxe aqui o Caderno de Atenção Básica, o CAB 38, que é o CAB destinado ao tratamento da obesidade, né? O foco dele é orientar, auxiliar esse profissional de saúde que está atendendo lá na atenção primária os melhores protocolos, né, as melhores orientações e estratégias quanto ao combate dessa patologia. E alguns materiais também para o apoio da vigilância alimentar e nutricional, né? A vigilância alimentar e nutricional é uma das diretrizes da nossa PNAM, vai subsidiar todo o planejamento dessas ações, né? Apoiar os profissionais no diagnóstico local, e conhecer e saber como agir. Por exemplo, muitos dos dados que eu trouxe aqui, né, aqueles dados de consumo das crianças menores de 2 anos, são dados do SISVAN. A gente tem o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é esse sistema que, de alguma forma, orienta para as ações no âmbito nacional, né, e local também, né, eu consigo ter essa representatividade local. Pode passar. Um outro material que eu trouxe é um material, só um exemplo, assim, o Ministério da Saúde, quando começou a pensar nessas estratégias de promoção da alimentação saudável, de enfrentamento da obesidade, o interessante da experiência é que ele pensou um pouco de dentro para fora, né? Ele começou as ações dentro do Ministério da Saúde. As meninas da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, né, fizeram estratégias para a conscientização dos profissionais que ali trabalhavam e geraram esse material, que é um material de guia de orientação para refeições em eventos, né, que é bem bacana, que traz assim opções de lanches saudáveis, né, que muitas das vezes a gente até no ambiente profissional, né, na faculdade, vai pensar no lanchinho, pensa em lanches ultraprocessados, né? Então, de que forma eu posso conseguir comemorar ali a situação, mas de uma forma saudável, né? Pode passar. E aí, o que a gente ainda precisa fazer, né? O que precisa ser feito? A gente viu alguns exemplos do que está acontecendo, mas a gente já sabe de coisas que ainda precisam ser feitas e que ainda não estão caminhando, né? A gente ainda tem um longo caminho aí pela frente. Primeiro, em relação aos ambientes alimentares saudáveis, pensando na escola, a gente não tem uma legislação que orienta sobre essa realização desse ambiente saudável nas escolas, né? Pensando principalmente nas escolas privadas. Em relação à rotulagem de alimentos,
A nossa rotulagem é muito falha, né? Acho que a gente não tem dúvidas disso. Os rótulos são muito difíceis de ler. Para a gente que é profissional de saúde, né, é uma leitura com a letra pequenininha, uma letra, a cor não ajuda. Para profissionais mesmo da área de saúde, às vezes tem termos muito técnicos, né? Então, a rotulagem ainda tem muito que melhorar. A Anvisa está, nesse momento, em atualização da legislação de rotulagem de alimentos, mas, infelizmente, parece que não está caminhando para o que a gente quer, né? O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, fez uma proposta de uma rotulagem de alimentos que foi baseada em uma pesquisa ampla, né, da efetividade dessa proposta, que é a proposta da rotulagem mais identificada, né? Aqueles triângulozinhos que trazem se o alimento tem muita quantidade de sódio, açúcar e por aí vai, né? E junto com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, eles fizeram a tenda da rotulagem. A gente fez a tenda da rotulagem na FABA no ano passado, no Dia do Nutricionista, e é muito interessante, assim, fica muito claro como aquela proposta se comunica fácil com a população. Eles conseguem identificar facilmente o alimento que é saudável e que não é saudável, né? Teve uma consulta pública da Anvisa, né, no ano passado, não, foi esse ano ainda, recebendo as propostas, né, mas enfim, a gente ainda está na torcida para que a gente consiga ter legislações mais claras, né, em relação à rotulagem. Em relação à regulação da publicidade de alimentos, no Brasil é proibido, segundo o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas, infelizmente, a gente não tem uma fiscalização, a gente não tem uma lei que rege quem vai fiscalizar isso, qual será a multa a ser realizada para quem infringir essa lei, né? Então, a gente ainda precisa de algo nessa linha. E em relação à taxação das bebidas açucaradas, no Brasil, a gente tem o contrário. A gente tem legislações que tornam essas bebidas mais baratas ainda, né? As empresas aqui recebem benefícios fiscais para a produção desse tipo de bebida, né? E aí eu tomo a liberdade aqui para fazer um convite para vocês, pode passar, por favor, para essa campanha da ONG ACT, que é uma ONG que trabalha com promoção da saúde, né? Então, lá no Instagram deles, Facebook, né? O Instagram é o insta.act, eles começaram essa campanha ontem, porque desde ontem houve esse aumento do incentivo fiscal. Se passou de 4% para 8% do valor da alíquota para a produção desses produtos. É uma coisa surreal isso, né? Até parece... É surreal mesmo a palavra, né? Mas, enfim, eles começaram essa campanha para poder conscientizar a população sobre isso, e o título da campanha é A Indústria de Refrigerantes Não Precisa de Ajuda, o Nosso Sistema de Saúde Sim, né? Então, convido a todos para propagar essa campanha nas suas redes sociais, conhecer o manifesto que eles fizeram na íntegra, né? E também compartilhar aí com todos. E aí, eu findo aqui minha apresentação, também tomei a liberdade aqui de trazer uma poesia da Cecília Meirelles, que se chama O Isto Aquilo, né? Um pedacinho dessa poesia. Se diz, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Então, a vida é feita de escolhas. E em relação à obesidade, né, a obesidade infantil aqui, né, precisamente que é o que a gente está fazendo, a gente tem diversas escolhas. Na verdade, é isto e aquilo que a gente precisa fazer, e mais aquilo outro, né? Então, eu aqui na minha utopia, não tenho vergonha nenhuma de sonhar com esse mundo melhor. Espero que a gente logo, logo tenha essas políticas públicas, né, essas ações mais precisas em prol de um mundo mais saudável para as nossas crianças, né, que a gente consiga oferecer isso para eles, né? É isso. Obrigada. Deixo o meu contato também para quem quiser. Silvia, muito obrigada. Eu vou passar então para a apresentação da Elisa, e aí ao final a gente faz uma conversa, um bate-bola aí. Muito bom ouvir a Silvia.
É muito bom quando a gente se conhece há tanto tempo e vê a trajetória profissional da pessoa, nossa, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Antes de começar, peço desculpa se eu vi latidos, tem um cachorrinho aqui que late bastante. Então, como a Amanda me apresentou no início, eu trabalho eu sou Elisa, né? Sou nutricionista, estudei na UERJ e trabalho no Instituto Desiderata, pode passar, Amanda, por favor. E vou explicar um pouquinho desse lugar que eu estou falando, né? O Desiderata é uma organização da sociedade civil de interesse público. É uma ONG que trabalha já há 17 anos, na verdade, vai fazer agora, na melhoria da saúde pública no Rio de Janeiro. E como a gente faz isso, né? Sempre trabalhando de forma articulada com o poder público para essas ações que tem a ver sempre com a infância. No passado Desiderata, nós trabalhávamos com educação, essa área não existe mais, e agora tem uns 3 anos, mais ou menos, o foco é saúde. E principalmente com 2 temas, o câncer, que é o tema desde o início, e a obesidade infantil, mais recentemente. E o Instituto tem essa missão, né, de prover o diagnóstico, no caso do câncer e também da obesidade, o cuidado em tempo oportuno para crianças e adolescentes, e com esse sonho de ter crianças e adolescentes brasileiros entre os mais saudáveis do mundo. Como toda organização, nós captamos recursos, então acho que é importante dizer de onde vem esse recurso, né, que são recursos captados de pessoas físicas, são doações que as pessoas fazem, e também através de lei de incentivo, que na saúde a principal que tem é o Pronon, que é mais voltado para a oncologia, e também de outras fundações que doam recursos para organizações como a nossa, para realizar ações, né? Então, por exemplo, a Fundação Samaritano recebemos uma doação no ano passado, nesse ano, desculpa, estou meio perdida, nesse ano, justamente para as ações de obesidade. Então, nós somos financiados de forma independente, não temos nenhum financiamento de indústria de alimentos, nem nenhum conflito de interesses. Acho que é importante dizer isso, né? Porque da onde vem o recurso também, da onde vem o recurso diz muito da onde até onde dá para se atuar. Pode passar, Amanda, por favor. E aí, falando um pouco sobre a obesidade infantil, depois dessa ótima apresentação da Silvia, né? A obesidade infantil é um problema da sociedade, né? Pode passar, por favor. Nesse infográfico, trouxe um pouco tentando resumir um problema que é muito complexo, na verdade. Nós temos os ambientes, as questões políticas, condições socioeconômicas e as questões culturais, né? Os hábitos das pessoas. E isso tudo simplesmente existe, né? Sendo que, devido a diversas influências, isso acontece. Nós temos várias ações que ocorrem e que podem influenciar para o consumo alimentar, para a inatividade física e a saúde mental desses indivíduos que podem vir a desenvolver a obesidade. Então, como Silvia apontou bem, a publicidade direcionada à criança, o uso excessivo do ambiente digital, as cidades que não são tão propícias à atividade física, o acesso aos alimentos saudáveis não é para todo mundo, infelizmente. As informações confusas e insuficientes sobre alimentos ultraprocessados, um pouco apoio à amamentação, e eu não estou falando só de políticas, falando das políticas públicas, falando na prática mesmo, né? Quantas mulheres que voltam a trabalhar, né, depois da sua licença maternidade, têm acesso no seu local de trabalho a um local para fazer a ordenha do leite, ou então tem a possibilidade de amamentar seus filhos. Os subsídios fiscais para bebidas açucaradas, que a Silvia também falou muito bem. E nesse contexto, dentre todas essas questões e tantas outras que eu não numerei aqui, nosso consumo alimentar ele é influenciado por isso. Então, as escolhas que nós temos são feitas nesse contexto. Então, como que a gente pode escolher alimentos saudáveis se existem tantas outras pressões externas para a gente acabar não escolhendo os alimentos mais saudáveis a serem consumidos no dia a dia? Como fazer atividade física regularmente nesse contexto? Como manter uma saúde mental em meio a tudo isso?
Então, são questões que influenciam e que fazem com que indivíduos acabam tendo escolhas alimentares não tão saudáveis e possam vir a desenvolver obesidade. Pode passar, por favor, Amanda. Na encomenda que me foi feita, foi mostrar um pouquinho desses dados da obesidade para o Rio de Janeiro, né? Então, no nosso país, como esses dados que eu peguei são os dados do Sisvan, que, como a Silvia falou, são dados das pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, no Brasil, nós tivemos em 2018, eu não consegui pegar o dado atualizado agora para 2019, mas não foi tão maior assim, também estava bem parecido com o que eu consegui ver. Nós tivemos no Brasil cerca de 4,4% de crianças de 5 a 19 anos com obesidade grave. E no estado do Rio de Janeiro, esse número vai para 6,2%, e quando a gente foca no município do Rio, vai para 7,4%. Então, no nosso estado, a situação da obesidade infantil ela é mais grave. Quando a gente faz obesidade, ali 9,1% de quase 9% de crianças com obesidade. Então, no nosso estado, a situação da obesidade infantil é um pouco mais grave. Pode passar, Amanda. E eu gosto desse gráfico porque ele traz, de acordo com o que é esperado, nessa linha laranja, é o que é esperado em percentual de obesidade numa população. Estou falando aqui do município do Rio de Janeiro, então essa linha laranja era até onde a gente deveria ter das 3 categorias juntas, do sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Então, a gente está ali no sobrepeso com esse corte a gente está com muito mais sobrepeso, obesidade e obesidade grave do que era esperado para uma população. Estou considerando aqui as crianças de 5 a 19 anos na nossa cidade, do Rio de Janeiro. Pode passar. E o que fazer para mudar esse cenário? Como Silvia bem colocou, as medidas focadas apenas em educação e em culpar os indivíduos pelas suas escolhas não funcionam. Isso a gente já testou e não funciona. Então, eu lembro de ter visto uma fala num evento da OPAS, falando que mesmo os países mais ricos, quando focam em ações individuais, ou seja, falar que para os profissionais de saúde, para as pessoas que elas precisam simplesmente emagrecer, isso não funciona e não se tem nem recursos em termos de sistema de saúde para isso. Fazer todo mundo que esteja com obesidade ou sobrepeso passar por uma consulta individual com nutricionista. Então, o que a gente precisa fazer para avançar? Garantir políticas públicas nesse sentido. Isso parece que fica muito distante às vezes, né? Que política pública é uma coisa muito longe da gente, que isso não... Como é que essa política pública acontece no nosso dia a dia? Então, trouxe algumas ações que o instituto que eu trabalho tem desenvolvido e que a gente pode pensar nelas no nosso dia a dia também. E para avançar, a gente precisa tentar garantir que a rede pública atenta e monitorando esses dados, medidas que facilitem escolhas saudáveis, que podem modificar o ambiente alimentar, melhorar a rotulagem dos alimentos, como o Silvia bem colocou, e pensar numa maior tributação, né, nos produtos não saudáveis. Aqui eu chamo a atenção, porque quando fala de maior tributo, nós que já pagamos tantos impostos no nosso país, né, então vou pagar mais um imposto? Não é isso. É simplesmente porque uma lei simples que poderia ter. A água sempre tinha que custar menos do que qualquer outro tipo de bebida, num restaurante, num bar, numa lanchonete. Isso seria uma medida simples que o município poderia implantar. Que a água a água deveria ser sempre servida de graça para melhorar ainda a situação. Então, como essas ações poderiam fazer parte do nosso dia a dia? Pode passar, Amanda, por favor. E aí, falando um pouco nesse ambiente, né? Por que também a obesidade ela aumentou tanto durante esse período? Será que foram os fatores genéticos das pessoas que mudaram ao longo do tempo? Ou será que esse ambiente favorece essas mais escolhas? Acho que aqui não vou me deter tanto, porque acho que a Silvia explorou bastante esse que eu gostaria de falar nesse slide, que também que é um slide que é da fonte do IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que fala muito sobre
essa questão da rotulagem, dessa publicidade que ela é proibida e ela é enganosa e abusiva, da comida de verdade não ser tão acessível, e a falta de políticas públicas eficazes para isso. Pode passar. E pensando um pouco como fazer, né? Algumas ações são possíveis e vou destrinchar com alguns exemplos que o Desidrata vem desenvolvendo ao longo de 2019 e agora em 2020 estamos fazendo, só que de outras formas e buscando formas virtuais também, né? Que é a mobilização, monitoramento de dados e participação na formulação de políticas de enfrentamento à obesidade infantil. Pode passar. Na mobilização, no ano passado, nós realizamos 2 eventos que foram realizados no Museu da Manhã, aqui no Rio, e eles foram eventos para chamar a atenção sobre o tema. E isso é algo também que está acontecendo aqui, né? Essa semana de discussão da FABA é uma forma de mobilizar, de chamar a atenção do problema, porque o que não é visto não é lembrado e não é reconhecido também quanto uma questão. É muito comum que crianças com obesidade não sejam vistas, que a obesidade seja um problema secundarizado nessas crianças. Então, muitas vezes, quando elas vão para o atendimento de saúde, nas consultas de rotina, a obesidade muitas vezes não é vista, e quando é vista pelos profissionais de saúde, é dita tipo, então, principalmente para a mãe, né? Mãe, você precisa, o fulaninho aqui está acima do peso, ele precisa perder peso, e não são dados meios para essa família pensar nessa perda de peso, na verdade, como essa criança pode ter melhor hábitos alimentares. Então, mobilizar é fundamental. Então, através de eventos, através das campanhas, mobilizar e juntar pessoas, seja virtualmente agora, né, que a gente vai ter que pensar nisso, ou ao vivo, como a gente fazia antigamente, é fundamental. Pode passar, Ana. Monitorar dados. Programas que a Silvia falou como o PENAI, Crescer Saudável, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Crescer Saudável, Programa de Saúde na Escola, todos esses programas envolvem recursos. E é dever da sociedade civil e de todo cidadão monitorar esses dados. Esses recursos estão sendo aplicados da forma que deveriam? Como esses recursos estão sendo aplicados? Nosso país tem um histórico problema de transparência, né? Então, fazer isso não é muito simples. Então, um esforço que nós fizemos no ano passado e estamos fazendo esse ano também é a elaboração desse documento, o Panorama da Obesidade de Crianças e Adolescentes, que tenta um pouco compilar, literalmente, o panorama da obesidade nesse público. Então, juntando e reunindo dados, esse link, eu não sei como a gente pode fazer aqui, mas ele vai estar disponível para que vocês acessem esse panorama do ano passado. Esse ano, até o fim do ano, vai sair uma versão atualizada. Então, tentando identificar recursos desses programas, como eles estão sendo aplicados, como vem sendo alimentado o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, monitorar os dados é fundamental para a gente saber o estado da arte, o que está acontecendo e o que tem sido feito com as ações do governo nesse sentido. Pode passar. E participar da formulação de políticas de enfrentamento à obesidade infantil, né? Acabou que eu também, que ficou um pouco cortado, mas eu botei esse slide para falar justamente dessa campanha da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma organização que o Desiderata também faz parte, que é uma organização que qualquer um de nós, qualquer pessoa pode ingressar. A Aliança, ela é uma coalizão de instituições da sociedade civil e de pessoas que possui 10 pautas relacionadas à promoção da alimentação saudável e adequada. Então, apesar de não se falar exatamente em obesidade, todas as pautas da aliança têm a ver com a melhoria, com que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável, a um sistema alimentar promotor de saúde. Então, a Aliança, junto com a CT, fez essa campanha que saiu ontem, né, sobre os subsídios fiscais para os refrigerantes e bebidas açucaradas, e dentre tantas outras. E uma outra campanha também que a Aliança lançou, junto com a OPAS, é sobre a alimentação escolar nesses tempos de Covid-19.
porque devido ao isolamento social, muitas crianças, as aulas foram suspensas, e essas crianças, então, deixaram de ter acesso à alimentação servida nas escolas. Essa é uma campanha que nós estamos também bastante preocupadas e de olho nela e fomentando ela, porque, como o Silvio bem disse, o Programa Nacional de Alimentação Escolar ele promove hábitos saudáveis, além de servir as refeições das crianças, né? Então, é um ponto muito, muito delicado para, durante a pandemia, essas crianças simplesmente não terem mais acesso à alimentação. Eu não fiz tantos slides porque eu acho que é importante, mais do que o que eu gostaria que essa fala deixasse um pouco para vocês, que eu trabalho numa instituição que hoje trabalha voltado também para essas ações de promoção da saúde. Mas todos nós, no nosso dia a dia, somos atores desse enfrentamento, desse combate à obesidade infantil. E não digo tanto pelas nossas escolhas, então eu tenho que ficar ali o tempo todo, nunca vou poder oferecer um alimento ultraprocessado para o meu filho, como fazer isso no dia a dia. Não estou falando para se aumentar a carga de culpa dos pais, mães e responsáveis das crianças, não, mas que todo mundo que é responsável pela educação, pelo desenvolvimento de uma criança, que fique atento a essas grandes pegadinhas e com essa grande manipulação que a indústria de alimentos muitas vezes acaba fazendo, né? O consumo de ultraprocessados fora do país vem reduzindo, principalmente nos países da Europa, ele vem reduzindo. Então, buscar novos mercados é uma tendência dessas indústrias. E que novos mercados são esses? Países periféricos como o nosso. Então, o aumento das porções, os subsídios fiscais, isso não é à toa. Existe uma grande pressão da indústria de alimentos, principalmente de alimentos ultraprocessados, para que mais e mais pessoas consumam esse tipo de alimentos e bebidas, né? Então, que nós, pessoas comuns, né, possamos nos indignar e buscar formas de nos mobilizar, seja através de organizações que trabalhamos, que fazemos parte, seja principalmente se informando, né, sobre essas campanhas, sobre, como o Silvia falou, aumentando o subsídio, ainda mais o subsídio para bebidas açucaradas, a rotulagem, como nós, como pessoas preocupadas, podemos avançar podemos buscar uma mobilização e buscar estar mais atento para que a gente não caia nessas pegadinhas, né? Pode passar, por favor, Amanda. Deixo também o contato do Instituto, caso vocês queiram saber mais, no nosso site, nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre publicando informações, campanhas e muitas novidades que 2020 atrasaram um pouquinho algumas coisas que nós estamos planejando, mas vão sair aos pouquinhos. Quis falar um pouco mais do que a gente fez em 2019, que era um ano onde a gente estava se apropriando e chegando nesse debate da obesidade infantil, e agora em 2020 muitas coisas ainda vão acontecer, mas me coloco à disposição para falar mais, para discutir mais essas ações e pensar como nós, pessoas da sociedade, podemos nos organizar e nos mobilizar para enfrentar essa questão da obesidade infantil, que é muito grave, e principalmente porque individualmente é muito, muito custoso. Falar sobre obesidade infantil, quando a gente olha somente para o recorte do indivíduo, traz muita culpa e muita frustração. Então, quando a gente está junto, falando sobre esse tema e buscando formas de se mobilizar, a gente ganha muito mais força e vemos muitas luzes no final desse túnel. Muito obrigada. Elisa, Silvia, muito obrigada pelas apresentações. Acho que foi uma
conversa muito rica, assim. Vocês trouxeram informações que se complementaram. Eu queria destacar muito esse olhar que vocês trouxeram da questão da sociedade, né, para a obesidade, sobretudo para a obesidade infantil. Tem uma imagem que eu gosto muito, que eu já vi em outras apresentações da Silvia, da professora Inês Rugani, que é uma que mostra a curvatura de uma rampinha e o quanto que essa curvatura da rampinha tem a ver com a sociedade, com as políticas públicas que a gente adota, né? Quanto mais íngreme for, mais difícil é para o indivíduo caminhar ali, mais esforço ele tem que fazer, né? Então, se a gente tiver menos íngreme, ou seja, com o papel de uma sociedade, com políticas efetivas, fica mais fácil para que cada um individualmente, em suas famílias, consigam adotar medidas para prevenir e tratar a obesidade infantil, né? A fala foi muito... Enquanto vocês falavam, eu fiquei aqui refletindo em quanto que a gente já caminhou em políticas, mas o quanto a gente ainda tem que caminhar e o quanto que a Elisa trouxe aí no final da fala, que as indústrias também vão se apropriando do discurso, na verdade, dos nossos conhecimentos para poder se inovar, para poder trazer produtos que se dizem mais saudáveis, estratégias que pareçam saudáveis, né? Então, uma questão muito importante é o quanto que uma indústria de refrigerante, uma indústria como uma indústria de ultraprocessados, como biscoitos, vão fazer ações, porque Elisa começa a falar dela, falando que, olha, é um instituto totalmente livre do conflito de interesses, a gente recebe verba e orçamento, né? Não são de indústrias que colaboram para a obesidade infantil, e isso é muito importante, porque muitas das vezes publicações científicas, eventos estão sendo patrocinados por essas empresas que não fazem na sua prática ações de fato para prevenir a obesidade. Então, queria destacar isso e agradecer a vocês. Queria perguntar para as duas, um pouco mais talvez para a Elisa, que esteja aí mais na prática militante, de a gente falar de obesidade infantil, muitas das vezes fica muito ligada à temática da saúde pública, da saúde coletiva, né? Ah, não, a obesidade infantil no Brasil é uma ação da área de saúde coletiva, da área de saúde pública, do nutricionista que se envereda nessa área, do enfermeiro que se envereda nessa área, né? E aí, como é que é isso? É isso mesmo? Ou a gente pode trabalhar com obesidade infantil em diferentes áreas? Exatamente, Amanda. Conflito, só voltando um pouquinho sobre conflito de interesses, é algo fundamental, porque muitas vezes conflito de interesses é confundido com uma ética pessoal. Então, se eu não faço com uma intenção ruim, não é conflito de interesses. Não é bem isso. Conflito de interesses é muito além, né? Então, é uma discussão super complexa que dava uma outra semana de webinar só para falar sobre isso, mas conflito de interesses tem a ver justamente com qual o financiador dessa pesquisa, por exemplo. É um exemplo de conflito de interesses, né? Como é que eu vou chegar a um resultado que deveria ser isento se quem está financiando a minha pesquisa é quem tem interesse que aquele resultado seja X, Y, Z. Enfim, eu acho que tem muita literatura sobre isso. Tem um livro da Marion Nestle, que foi lançado ano passado, eu acho, agora estou perdida de novo, ano passado, pela editora Elefante. Então, recomendo muito. Mas sobre sua pergunta, né? Então, obesidade infantil não é uma questão de só da saúde coletiva, nem só de nutricionistas. Porque se eu sou por exemplo, um médico, um profissional de saúde, e estou ali atuando num hospital, pensando, talvez, o que eu posso... Agora voltei para o nutricionista, né? Mas tudo bem. No nutricionista que vai servir uma alimentação num hospital. Por que precisam ser ultraprocessados servidos no hospital necessariamente? A famosa gelatina. Por que gelatina precisa fazer parte do cardápio de hospitais? Não existe uma grande discussão nutricional, tipo, gelatina não tem nenhum grande benefício nutricionalmente falando. Então, por que a gelatina precisa estar ali? Quando a gente pensa... Vou dar uma focada no nutricionista, depois eu tento dar outros exemplos. Quando eu sou um nutricionista pensando na alimentação de um restaurante, de um serviço de alimentação e nutrição, ultraprocessados precisam fazer parte, precisam utilizar temperos prontos,
É a única forma que eu tenho de reduzir o custo, aumentar a eficiência. Esse ramo do Food Solutions precisa estar ali, ter a base cerne do meu cardápio, pensando nisso. Se eu gosto mais da área fitness, quero trabalhar justamente com essa grande demanda do emagrecimento. Será que eu preciso fazer isso provocando antes e depois, que é proibido pelo nosso código de ética, é importante frisar. Preciso fazer antes e depois, promover desafios de perda de peso e focar aqui o emagrecimento. E por mais que os pacientes tragam essa demanda, né? As pessoas tragam essa demanda, quero emagrecer. É que eu preciso reforçar que somente através do emagrecimento essa pessoa vai alcançar seus objetivos, vai ser uma pessoa mais feliz, mais querida pelos outros, enfim. Mudar um pouco essa narrativa. Minha provocação é nesse sentido, de mudar um pouco a narrativa de que a obesidade ela precisa ser combatida necessariamente com o emagrecimento. Eu preciso emagrecer, que todos os corpos têm que ser parecidos e iguais. Corpos magros são corpos saudáveis, o que não é totalmente verdade, e que a obesidade é uma questão do nutricionista, simplesmente. Profissionais de saúde precisam estar envolvidos e atentos nisso, né? E nós, pessoas na sociedade, precisamos estar atentos o que se ganha, qual é o objetivo dessa indústria de alimentos que não é tão sincera, que tá ali, que vende produtos e alimentos não muito saudáveis, a baixo custo. Qual o objetivo disso? A gente precisa se questionar. Por que muitas vezes um refrigerante é mais barato do que a água? Há mais tempos de Covid, né? Fui ver outro dia um aplicativo desses que vende bebida em casa. O refrigerante era mais barato que a água, literalmente. Por quê? Como eles conseguem, né? Então, acho que a provocação é nesse sentido, que a gente possa se questionar enquanto membros da sociedade, enquanto profissionais de saúde, que o porquê disso tudo e tentar, possa se questionar e se posicionar também. Acho que isso é o mais importante. Acho que só mais um detalhe que eu falei muito da indústria de alimentos e também tentar trazer essa indústria para a conversa, né? Será que o macarrão instantâneo precisa ter tanto sódio assim? Será que ele não conseguiria fazer uma formulação com menos sódio? A gente sabe que continua não sendo uma boa coisa para se comer no dia a dia, mas ele precisa ter tanto sódio assim? Será que o refrigerante precisa ter tanto açúcar assim? E por aí vai. Então, a Elisa trouxe essa reflexão para o setor saúde, né? Eu vou além. Eu acho que o enfrentamento da obesidade, né, as ações de promoção da alimentação saudável, não é só do nutricionista, não é só da saúde, e eu somo aí a galera da educação, né? O ambiente escolar é o ímpar para essa promoção da saúde da alimentação também, né? Trago junto, por exemplo, a galera que pensa na organização urbana, né? A disponibilidade de ciclovias para andar de bicicleta, para as crianças andarem de patins, enfim, para as crianças caminharem, brincarem de bola de gude como a gente brincava na infância, né? A questão de segurança, que é importantíssimo para esse enfrentamento também, para essas ações, né? Então a coisa vai muito além, né? Um enfrentamento que não é só nosso individual, né? Não é só nosso como profissional da área de nutrição, não é só nosso como profissional da área da saúde, né? É nosso como cidadão, né? Acho que a questão é a importância da gente conseguir visualizar as ações dessa, né? A gente ver como a gente pode combater estando fazendo parte dessa sociedade, desse mundo, né? A questão é essa. Sendo essa patologia tão complexa, né? A obesidade é muito difícil, né? Ela não é simples, ela não é unicausal, né? Exatamente. Multidimensional, é uma abordagem muito complexa realmente. E eu queria só, então, para finalizar, fazer só um último comentário em relação à questão de política pública, porque eu acho que quando a gente fala o nome política,
né? Política pública, isso assusta um pouco, fala aí, vai entrar em questões políticas, e o que é política pública, né? Política pública são as ações em prática, é você pegar problemas que são comum numa sociedade, que assolam um grupo ou a maioria de indivíduos, onde a gente vai ter toda uma estruturação, um processo que vem desde a demanda, ou o que a gente pode criar de ações. Então, muitas das vezes, quando fala em política pública, isso assusta, afasta algumas pessoas, quando esse diálogo é essencial. Política pública é algo que é nosso, que é diferente, tem relação, mas é diferente do que quando a gente fala de política partidária. E aqui é uma questão essencial para a gente mudar esse cenário que vocês apresentaram aqui. Então, que a gente avançou. Elisa, muito, muito feliz assim também de ver a sua inserção aí. A Elisa já é militante desde a época de centro acadêmico lá da UERJ, minha companheira de classe, de jornada aí, e saber que você está assim, num lugar de tanta fala, de tanto diálogo, isso é importantíssimo. Silvinha também não tem nem o que dizer, coraçãozinho, a gente já trabalha junto há muito tempo, então uma mesa muito especial, com muitas informações. A gente vai terminando por aqui, mas o diálogo vai ser feito via chat, então o chat vai estar lá aberto, as professoras vão estar ajudando, respondendo lá para o que precisar, e convidar vocês para estar aqui amanhã, que amanhã a gente vai dar um recorte da obesidade infantil, vamos falar da obesidade e síndrome de Down. Certo? Muito obrigado. Vem com a gente essa semana e um ótimo final de noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.